Olá galera, tudo bem? Espero que sim. Eu me chamo Leandro, sou aluno do curso de Filosofia no período noturno, na Universidade de São Judas Tadeu, Campus Moca. E, bom, esse vídeo segue pela orientação da professora Cíntia e também da professora Cristiane. E já iniciando, né, nossa videoaula, o intuito principal seria propor uma análise da linguagem no diálogo platônico Crátilo, só que sob o viés da perspectiva nietzschiana. Então, para conseguirmos, né, ingressar nessa análise, tendo em vista que é bastante complexo. Olá, galera, tudo bem? Espero que sim. Eu me chamo Leandro, sou aluno do curso de Filosofia no período noturno, na Universidade de São Judas Tadeu, Campus Moca. E, bom, esse vídeo segue pela orientação da professora Cíntia e também da professora Cristiane. E já iniciando, né, nossa videoaula, o intuito principal seria propor uma análise da linguagem no diálogo platônico Crátilo, só que sob o viés da perspectiva nietzschiana. Então, para conseguirmos, né, ingressar nessa análise, tendo em vista que é bastante complexa. Bom, os gregos antigos demonstravam um grande interesse pela linguagem, e justamente por isso que eles buscavam, né, incessantemente, encontrar a sua condição original. Ou seja, o que isso significaria? Eles tentavam entender a sua origem e qual seria a sua constituição, né, o que constituiria a linguagem. Então, essa discussão, que foi iniciada já pelos pré-socráticos, chegou a Aristóteles com duas teses centrais. De um lado, havia os pensadores naturalistas e do outro, os convencionalistas. Bom, o naturalismo, basicamente, ele entendia que a linguagem como uma relação natural entre o signo e a coisa significada, como vocês podem ver. O que isso implicaria, né? Implicaria que o conhecimento da linguagem, então, contribui também para o conhecimento da realidade. Mas Bom, os gregos antigos demonstravam um grande interesse pela linguagem, e justamente por isso que eles buscavam, né, incessantemente, encontrar a sua condição original. Ou seja, o que isso significaria? Eles tentavam entender a sua origem e qual seria a sua constituição, né, o que constituiria a linguagem. Então, essa discussão, que foi iniciada já pelos pré-socráticos, chegou a Aristóteles com duas teses centrais. De um lado, havia os pensadores naturalistas e do outro, os convencionalistas. Bom, o naturalismo, basicamente, ele entendia que a linguagem como uma relação natural entre o signo e a coisa significada, como vocês podem ver. O que isso implicaria, né? Implicaria que o conhecimento da linguagem, então, contribui também para o conhecimento da realidade. Mas, então, a questão, né, para a resposta de Platão acerca desse debate sobre essas duas teses, né, consiste justamente numa relação entre a linguagem e o conhecimento da realidade. Então, o que Platão busca conhecer? Né? Ele quer saber se conhecer a linguagem contribui também em alguma medida para o conhecimento da realidade. Então, é nesse momento que se estabelece um vínculo entre linguagem e conhecimento e ocorre a aproximação entre filosofia e ciência. Então, o que resulta em um projeto epistemológico, né? Ressaltando que a epistemologia, a palavra episteme é derivada do grego antigo e seria justamente ciência, né, na sua tradução literal. Então, a epistemologia seria a vertente de estudo da filosofia da ciência, justamente onde filosofia e ciência convergem. Bom, mas agora é relevante tratar sobre as dificuldades implicadas ao argumento dos naturalistas e também dos convencionalistas, né? Então, primeiro aos naturalistas, vale ressaltar que diferentes povos utilizam diferentes palavras para se referir às mesmas coisas, de acordo com suas respectivas línguas. Mas, para o naturalismo, tal diferença não constitui um problema, já que a relação natural entre palavras e coisas não se dava através das línguas comuns, mas, segundo eles, de uma língua originária, uma língua ideal, que representaria a verdadeira natureza das coisas. Então, tal língua, né, teria que ser provinda de um ser mítico, semidivino, que, ao contemplar a verdadeira natureza das coisas, né, ao contemplar a coisa em si, ele relacionou essas mesmas coisas às palavras. Mas é importante que nós notemos que há uma dificuldade em explicar como essa linguagem originária poderia se tornar linguagem falada, né, para preservar essa relação. Então, mesmo recorrendo a uma análise etimológica das palavras, né, tentando encontrar a origem delas, nós não conseguimos atingir o que esses naturalistas chamavam de uma língua ideal.
dada a quantidade de povos. Então a questão, né, para a resposta de Platão acerca desse debate sobre essas duas teses, né, consiste justamente numa relação entre a linguagem e o conhecimento da realidade. Então, o que Platão busca conhecer? Né? Ele quer saber se conhecer a linguagem contribui também em alguma medida para o conhecimento da realidade. Então, é nesse momento que se estabelece um vínculo entre linguagem e conhecimento e ocorre a aproximação entre filosofia e ciência. Então, o que resulta em um projeto epistemológico, né? Ressaltando que a epistemologia, a palavra episteme é derivada do grego antigo e seria justamente ciência, né, na sua tradução literal. Então, a epistemologia seria a vertente de estudo da filosofia da ciência, justamente onde filosofia e ciência convergem. Bom, mas agora é relevante tratar sobre as dificuldades implicadas ao argumento dos naturalistas e também dos convencionalistas, né? Então, primeiro aos naturalistas, vale se ressaltar que diferentes povos utilizam diferentes palavras para se referir às mesmas coisas, de acordo com suas respectivas línguas. Mas, para o naturalismo, tal diferença não constitui um problema, já que a relação natural entre palavras e coisas não se dava através das línguas comuns, mas, segundo eles, de uma língua originária, uma língua ideal que representaria a verdadeira natureza das coisas. Então, tal língua, né, teria que ser provinda de um ser mítico, semidivino, que, ao contemplar a verdadeira natureza das coisas, né, ao contemplar a coisa em si, ele relacionou essas mesmas coisas às palavras. Mas é importante que nós notemos que há uma dificuldade em explicar como essa linguagem originária poderia se tornar linguagem falada, né, para preservar essa relação. Então, mesmo recorrendo a uma análise etimológica das palavras, né, tentando encontrar a origem delas, nós não conseguimos atingir o que esses naturalistas chamam. E vale se ressaltar essa nossa primeira abordagem sobre a questão da linguagem em Platão foi bastante superficial, era mais para trazer por cima mesmo suas perspectivas, né, e suas implicações para todo o pensamento da filosofia posterior. Então, de que maneira algo trazido na Grécia Antiga ainda tem total relevância e é pensado por linguistas ainda na contemporaneidade, né? E, inclusive, agora que tivemos esse primeiro contato com a filosofia de Platão, quando ele pensa sobre a linguagem, agora nós podemos avançar para o limiar entre razão e verdade em Nietzsche, né? Então, quando Nietzsche vai fazer essa crítica à razão, destoando totalmente da análise e perspectiva platônica, como em tudo na filosofia de Nietzsche, né, destoa de Platão. E, bom, essa desconfiança de Nietzsche, em face da razão e da verdade, percorre todo o seu trabalho de pensamento, inclusive a sua segunda fase de pensamento, que seria onde ele vai dissertar melhor sobre os métodos do cientificismo e ele vai estar preso especialmente também à fisiologia. Só que essa desconfiança, né, ela passa a ser preponderante, ela é muito maior e encontra sua fundamentação no texto Verdade e Mentira no sentido extramoral. Bom, nesse texto, Nietzsche busca demonstrar a frivolidade e mesquinhez inerentes ao intelecto humano, que detém na sua perspectiva, né, como uma única finalidade, a conservação do indivíduo. Então esse intelecto, que é totalmente fugaz, temporal, finito, corrobora com o instinto de preservação da espécie. Seria uma maneira de manter e sublimar a convenção do rebanho em relação à subsistência em um ambiente hostil. Porque de fato, né, dado que estamos lançados em uma existência onde tudo ao nosso redor é totalmente hostil à nossa existência, e somos um ser que tem poucas medidas para se defender contra esse ambiente, não tem garra, não tem dentes afiados, enfim, o intelecto e se estabelecer enquanto rebanho passa a ser a melhor medida de subsistência. Então, um fator agravante também é que essa convenção não mantém nenhum compromisso com a verdade. Então, na realidade, somente instrumentaliza o conhecimento em detrimento desse bem comum, que seria a subsistência da raça humana. Então, essa crítica à razão, né, ela se encontra necessariamente vinculada à morte do Deus metafísico que foi pronunciado por Nietzsche, né, com seu conceito de niilismo, quando Nietzsche nos elucida, né, sobre esse esvaecer dos conceitos estabelecidos, quando esse mundo ideal prezado por Platão, essa realidade que transcende o plano sensível, passa a ser destituído de sentido, né? E é relevante pensar isso porque a razão humana ela só se legitima
a partir da crença em um Deus. Então, nós podemos conceber que é necessária essa garantia metafísica da existência de Deus para se acreditar na razão. Entretanto, ao desqualificar a possibilidade da existência de Deus e dos valores divinos, o Nietzsche vê na linguagem uma via para desconstruir os postulados metafísicos que fundamentam essa noção de razão e verdade. Então, para Nietzsche, galera, é inconcebível pensar em uma razão na linguagem. Pelo contrário, o alemão ele vai vincular os termos razão, linguagem e engano, justamente para trazer essa elucidação. Então, dessa forma, pensar com Nietzsche é também desqualificar e impossibilitar as palavras de conceberem a expressão qualificada dos entes existentes. Então, as palavras não remetem a tudo aquilo que existe, na sua forma mais verdadeira. E, inclusive, para uma melhor compreensão, e vale se ressaltar essa nossa primeira abordagem sobre a questão da linguagem em Platão foi bastante superficial, era mais para trazer por cima mesmo suas perspectivas e suas implicações para todo o pensamento da filosofia posterior. Então, de que maneira algo trazido na Grécia Antiga ainda tem total relevância e é pensado por linguistas ainda na contemporaneidade. E, inclusive, agora que tivemos esse primeiro contato com a filosofia de Platão, quando ele pensa sobre a linguagem, agora nós podemos avançar para o limiar entre razão e verdade em Nietzsche. Então, quando Nietzsche vai fazer essa crítica à razão, destoando totalmente da análise e perspectiva platônica, como em tudo na filosofia de Nietzsche, destoa de Platão. E, bom, essa desconfiança de Nietzsche, em face da razão e da verdade, percorre todo o seu trabalho de pensamento, inclusive a sua segunda fase de pensamento, que seria onde ele vai dissertar melhor sobre os métodos do cientificismo e ele vai estar preso especialmente também à fisiologia. Só que essa desconfiança, ela passa a ser preponderante, ela é muito maior e encontra sua fundamentação no texto Verdade e Mentira no sentido extramoral. Bom, nesse texto, Nietzsche busca demonstrar a frivolidade e mesquinhez inerentes ao intelecto humano, que detém na sua perspectiva, como uma única finalidade, a conservação do indivíduo. Então, esse intelecto, que é totalmente fugaz, temporal, finito, corrobora com o instinto de preservação da espécie. Seria uma maneira de manter e sublimar a convenção do rebanho em relação à subsistência em um ambiente hostil. Porque de fato, dado que estamos lançados em uma existência onde tudo ao nosso redor é totalmente hostil à nossa existência e somos um ser que tem poucas medidas para se defender contra esse ambiente, não tem garra, não tem dentes afiados, enfim, o intelecto e se estabelecer enquanto rebanho passa a ser a melhor medida de subsistência. Então, um fator agravante também é que essa convenção não mantém nenhum compromisso com a verdade. Então, na realidade, somente instrumentaliza o conhecimento em detrimento desse bem comum, que seria a subsistência da raça humana. Então, essa crítica à razão, ela se encontra necessariamente vinculada à morte do Deus metafísico que foi pronunciado por Nietzsche, com seu conceito de niilismo, quando Nietzsche nos elucida sobre esse esvaecer dos conceitos estabelecidos, quando esse mundo ideal prezado por Platão, essa realidade que transcende o plano sensível, passa a ser destituído de sentido. E é relevante pensar isso porque a razão humana ela só se legitima a partir da crença em um Deus. Então nós podemos conceber que é necessária essa garantia metafísica da existência de Deus para se acreditar na razão. Entretanto, ao desqualificar a possibilidade da existência de Deus e dos valores divinos, o Nietzsche vê na linguagem uma via para desconstruir os postulados metafísicos que fundamentam essa noção de razão e verdade. Então, para Nietzsche, galera, é inconcebível pensar em uma razão na linguagem. Pelo contrário, o alemão ele vai vincular os termos razão, linguagem e engano, justamente para trazer essa elucidação. Então, dessa forma, pensar com Nietzsche é também desqualificar e impossibilitar as palavras de conceberem a expressão qualificada dos entes existentes. Então, as palavras não remetem a tudo aquilo que existe, na sua forma mais verdadeira. E, inclusive, para uma melhor compreensão
E para finalizar, galera, eu deixei algumas referências bibliográficas para vocês, né? Foram as referências que eu utilizei para estruturar essa videoaula, que inclusive foi pensada com outro colega, né? Que foi um trabalho colaborativo entre nós na universidade. Então tem muita contribuição dele, especificamente nos aspectos sobre Platão e o diálogo Crátylo. Ele seria o Vinícius Alves. E acredito que são referências que podem ser extremamente construtivas para vocês, né? Então, Carlos Alberto de Moura, alguém renomado quando se trata de Nietzsche, uma ótima fonte para se buscar informação. Esse livro também do Danilo Marcondes, onde vai se pensando então desde a filosofia antiga, a questão da linguagem, até Foucault, de que maneira se estendeu. E acredito que é bem produtivo vocês procurarem, né, e lerem por si mesmos. E, bom, espero ter trazido um conteúdo relevante e que principalmente os estimule a pensar um pouco mais sobre. E, para finalizar, galera, eu deixei algumas referências bibliográficas para vocês, né? Foram as referências que eu utilizei para estruturar essa videoaula, que inclusive foi pensada com outro colega, né? Que foi um trabalho colaborativo entre nós na universidade. Então tem muita contribuição dele, especificamente nos aspectos sobre Platão e o diálogo Crátylo. Ele seria o Vinícius Alves. E acredito que são referências que podem ser extremamente construtivas para vocês, né? Então, Carlos Alberto de Moura, alguém renomado quando se trata de Nietzsche, uma ótima fonte para se buscar informação. Esse livro também do Danilo Marcondes, onde vai se pensando então desde a filosofia antiga, a questão da linguagem, até Foucault, de que maneira se estendeu. E acredito que é bem produtivo vocês procurarem, né, e lerem por si mesmos. E, bom, espero ter trazido um conteúdo relevante e que principalmente os estimule a pensar um pouco mais sobre questões